Boa tarde, meu povo maravilhoso. Hoje estou aqui para apresentar a vocês o jogo que eu falei, que é a brincadeira que é feita aqui nessas placazinhas. Algumas pessoas falaram assim para mim, irmã, você botou o nome criança errado. As pessoas falaram, né? Mas é porque as pessoas não estavam sabendo que aqui é um jogo. Aqui é você faz essas placazinhas aqui com os nomes um pouco errados, como vocês estão vendo. Primeiro eu fiz as placas assim, ó. Depois eu coloquei as letras. Mas aqui eu coloquei o nome certo, que é Deus, né? Como vocês estão vendo. Aqui, ó, Deus. Então, Deus ama as crianças, né? Deus ama as crianças. E aqui as letras estão tudo trocadas, certo? Mas eu vou explicar como é que você faz. Primeiro você chama 3 crianças, aí você mostra assim, certo? Esse lado aqui. O lado das crianças lá, que estão vendo, entendeu? Vou explicar a vocês. Vocês mostram, chama 3 crianças e faz isso aqui, mostra esse lado aqui, que não tem a letra. Então, depois, aí você pergunta assim, aí você não manda virar, você apenas pergunta às crianças, quantas crianças tem aqui que não sabe ler? Aí vão se levantar. E quem sabe ler? Aí vão levantar a mãozinha, né? Aí você vai fala para as crianças que as crianças que não sabem ler. Aí você manda elas virar assim o lado das letras, certo? Aí você vai dizer, aí você diz assim, olha, eu vou dizer aqui a fase aqui, certo? Só que as crianças que sabem ler vão ficar caladas. É para as crianças que não sabem. Aí você diz, Deus ama, ó, ama, certo? Né? As crianças. Deus, ó, agora tá certinho agora. Deus ama as crianças. Vocês veem que a palavra criança está as letras trocadas. E as crianças que sabem ler vão ficar caladas. E as crianças que não sabem ler, o que vai acontecer? Elas vão aceitar, porque não sabem ler. Aí você explica, gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. O pecado é assim, o pecado é enganoso. Muitas crianças mesmo estão enganadas, certo? Estão achando que viver uma vida, aquela vida longe da presença de Deus, no pecado, tá tudo bem. Por quê? Porque elas elas estão cegas. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas descrentes. Então, uma criança que não tem entendimento, é claro que ela vai aceitar que está certa. É claro que ela vai entender que está certa. Por que está certa? Porque está no pecado, certo? Porque está cega. São aquelas crianças, as crianças que não sabem ler. Então, você disse, você falou a frase e elas aceitaram, pensando que está certo, mas só que não está certo. E as crianças que sabem ler? As crianças que sabem ler sabem perfeitamente que a frase aqui está errada. Por quê? Porque as crianças que sabem ler é como se fossem aquelas crianças que aceitaram a Cristo, certo? São aquelas pessoas que têm entendimento da palavra, são aquelas crianças que têm conhecimento do evangelho. Então, elas, é claro que elas não vão ser enganadas. E o diabo engana mesmo, porque a própria Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Então, você pode muito bem estar pensando, criança que não sabe ler, que a frase está certa, mas não está. Você pode estar muito bem pensando que o pecado, não, o pecado tem nada a ver, não. Entendeu? Pode estar pensando isso, mas está errado. Então, há uma divisão entre o certo e o errado, certo? Então, aquelas crianças que têm conhecimento da palavra, sabem que essa frase aqui está errada, porque elas sabem ler. E aquelas? Como é que fica? Então, é aí que você vai falar sobre o pecado, que o pecado é enganoso, que tem muita gente pensando que está certo, mas está errado, entendeu? Então, isso aqui é o jogo da brincadeira. Porque muita gente ficou falando assim, irmão, você escreveu errado, irmã, porque não estão sabendo como é o jogo aqui, entendeu? Então, é exatamente isso. Então, que você repasse isso aqui
para as crianças de vocês, e Deus vai dar um entendimento de você através disso aqui, fazer uma linda mensagem. Graça e paz, eu sou Liduína Paiva, do projeto Criança Talento. Um abraço.